Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu sei que ninguém me conhece, eu me chamo Eurimar, certo? Eu sou aluno do IFCE aqui de Acaraú, aluno de Física, tá bom? E eu hoje vim aqui explicar para vocês um pouquinho, né? O que é essa tal eletricidade, né? Essa pergunta que já está aí logo no primeiro slide, né? O que é eletricidade? Eu vim explicar para vocês um pouco e fazer um experimento. Isso mesmo, a gente vai fazer um experimentozinho que vocês podem reproduzir na casa de vocês, se vocês quiserem, ok? Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, essa pergunta surge, né? Devido a gente ver um fenômeno bastante conhecido. Vocês acho que vocês devem saber até qual, né? A gente vê muito quando está chovendo, né? Que são os famosos raios, certo? Então, antigamente o pessoal via os raios e se perguntava, bom, o que é isso, né? O que é aquilo que está caindo ali, riscando os céus, que causa um barulho tão forte, tá certo? E, de fato, né, a eletricidade, ela é um fenômeno da natureza, bastante conhecido, mas também ela é um ramo da ciência que estuda os fenômenos envolvendo cargas elétricas, certo? Eu não sei se vocês conhecem esse termo, carga elétrica, então eu vou tentar explicar um pouquinho o que é essa tal carga elétrica, né? Todos nós sabemos que a matéria que a gente conhece, ela é constituída por átomos, né? Átomo é uma unidade que a gente chama, é uma parcela da matéria muito pequena, tá bom? A gente não consegue ver a olho nu. E esses átomos, tá? Eles é como se fossem os tijolinhos que dão a construção de tudo que a gente conhece. O celular que você está assistindo agora, ou o computador que você está assistindo agora, a sua roupa, a sua comida, a água que você bebe, você, tá? Então, tudo que a gente conhece é feito por átomos, ok? É constituído por átomos. E esses átomos têm um núcleo, e esse núcleo é formado por nêutron, que é uma partículazinha, tá? E um próton, que é outra partículazinha. Não vou adentrar muito nesses nomes aqui não, tá bom? Vocês só precisam saber que os átomos são formados por isso. E tem uma outra partículazinha que ela fica orbitando, né? Ela fica girando em torno desse núcleo, tá certo? Eu vou chamar ela de elétron, ok? Só para início de curiosidade, esses núcleos aqui são diversos tipos diferentes, tá bom? Pode ter um, pode ter dois, pode ter quatro, um monte de partículas juntinhas ali naquele centro, tá certo? E a eletricidade, né, ela, como foi muito vista em muitos fenômenos da natureza, né, sempre gerou essa dúvida. O que é aquilo? Né? Não sabia se exatamente o que era eletricidade, mas sabia que aquilo era um fenômeno da natureza, corriqueiro, né, porque de vez em quando tinha alguma tempestade, e aí caía um raio ali, as pessoas perguntavam, poxa, o que é isso? Né? Por que isso está vindo aí do céu, está fazendo esse barulhão todo, e causa isso tudo, né? Então sempre foi um objeto de curiosidade das pessoas, tá bom? E ela também, né, depois desses conhecimentos todos que foram estudados acerca da eletricidade, foram estudando o que era aquilo, foram entendendo melhor o que era aquilo, hoje a gente utiliza ela em quase tudo. Seja desde uma luz que você acende para ir na cozinha à noite, beber uma água, seja o celular que você está assistindo esse vídeo agora, ou o computador que você está assistindo o vídeo agora, né? O Wi-Fi que a gente utiliza precisa de eletricidade para poder funcionar. Então hoje, nós, seres humanos, estamos muito dependentes dessa eletricidade. Tudo o que a gente utiliza, tudo que a gente conhece como eletrodoméstico, como dispositivo eletrônico, a gente está precisando da eletricidade para ele funcionar. Então ela é algo muito, muito, muito importante para o ser humano, tá certo? E uma coisa que a gente de vez em quando, né, uma vez ou outra tá levando, né, é o famoso choque elétrico, né? Às vezes você pega ali num fio que está descascado, né? Ou sei lá, você é muito bagunceiro, muito malino,
vai lá e coloca o dedo na tomada, né? Então, isso, né? Esse choque que você tem, esse tremor que você sente quando leva um choque, é uma manifestação da eletricidade, tá certo? E essa manifestação, né, é o que a gente chama de corrente elétrica. É outro termozinho, né? A gente precisa ver o que significa, tá bom? Corrente elétrica, na verdade, lembra que eu falei para vocês aqui atrás, ó, que tem essas partículazinhas, né, que ficam orbitando o núcleo, né? Então, todo átomo é composto por essas partículazinhas, né, que a gente chama de elétron, tá bom? E aí, em todos os materiais, como eles têm, alguns têm mais facilidade de se locomoverem, de se desprenderem desse núcleo, tá bom? E aí, quando eles se desprendem, eles ficam facilmente fáceis de ir para um canto a outro, tá bom? E a gente, como a gente conseguiu estudar esses fenômenos, né, conseguiu entender como que funciona, nós, devido a esse monte de estudo, eu falo nós, a humanidade, tá, pessoal? Esse monte de estudo que a gente teve, a gente conseguiu identificar como fazer para que esses elétrons, essas partículas, vão de um ponto até outro, tá certo? E a corrente elétrica, basicamente, né, assim, muito superficialmente, vocês vão ver no futuro aí no ensino médio, futuramente na graduação de vocês, quando vocês estiverem na faculdade, que a corrente elétrica, ela não é só uma coisa assim superficial, ela é uma coisa muito mais complexa, muito mais rica de informações. Mas superficialmente, a corrente elétrica, ela é o movimento desses elétrons, dessas partículas, de um ponto a outro, certo? E a carga elétrica é o que vai fazer com que essas partículas vão de um ponto até o outro, tá certo? Para curiosidade também, eu não vou me atentar muito nisso, mas a gente tem dois tipos de carga elétrica, tá certo? Temos a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa, ok? Aí um detalhe muito importante, a carga elétrica positiva é atraída pela carga elétrica negativa e vice-versa, a negativa é atraída pela positiva, ou a positiva atrai a negativa e a negativa atrai a positiva, ok? Então, o que facilita esse movimento, né, é a carga negativa querer ir para onde está a positiva ou a carga positiva querer ir para onde está a carga negativa, certo? Como os elétrons, né, as partículas que ficam orbitando o núcleo, têm cargas negativas, tá certo? Eles tendem a ir para onde estão as positivas, tá bom? E logo se afastar de onde estão as negativas, tá certo? Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu tenho um material aqui que tem muitos elétrons soltos, ó, tá vendo? Muitos elétrons soltos, muitas partículas negativas soltas. E quando eu coloco uma pilha, né, esse tracejado aqui é como se fosse um fio, tá bom? Quando eu coloco uma pilha, né, as pilhas não têm um lado positivo e um lado negativo, é justamente para isso, para quando eu colocar elas colocado num fio, as negativas irem para a direção do positivo e as positivas irem em direção da negativa. Então fica meio que um ciclo, né? Uma correndo atrás da outra, digamos assim. Então a corrente elétrica basicamente é isso, é esse fluxo, é esse percorrer das partículas negativas, tá? Dos elétrons em um fio qualquer, tá bom? Então a corrente elétrica basicamente, tá, pessoal? Basicamente é isso, é o fluxo, é esse percorrer da carga elétrica num fio, tá bom? Então, e por sorte, né, a gente tem levado muito choque, a gente sabe que hoje a eletricidade ela é muito importante na vida da gente, e por sorte a gente aprendeu a controlar ela, de certa forma, né? A gente ainda tem situações que a gente não tem o total controle, mas a gente conseguiu controlar ela perfeitamente, né? A gente usa hoje para tudo,
tá bom? E hoje eu quero mostrar para vocês um experimento no qual eu utilizo sal, água, alguns parafusos, tá certo? E fios de eletricidade, esses fios de cobre que a gente tem. E uma forminha de gelo. Eu utilizei isso tudo para fazer uma bateria. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço. Mas antes de mostrar como que eu fiz, eu vou deixar aqui para vocês a lista dos materiais que eu utilizei. E você pode fazer isso na sua casa, tá bom? Vamos lá para o experimento então? Pronto, gente, ó, deixa eu explicar para vocês como que a gente vai montar esse experimento, tá? Aqui, ó, nesse copo, né, eu tenho água já misturada com sal. Por que que eu já misturei com sal? Porque se eu for colocar o sal aqui dentro, né, dessas forminhas, vai acabar que o sal ocupando muito espaço. Então, a minha forminha aqui é um pouco baixinha, né, um pouco ruim de fazer esse experimento. Mas eu resolvi misturar na água logo, tá? Então o que eu vou fazer? Em cada cubinho desse eu vou colocar uma quantidade de 4 ml, tá certo? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Aqui aproximadamente 4 ml. Aproximadamente 4 ml de água com sal, tá certo? Então eu vou colocar em cada cubinho desse. Pronto, pessoal, feito isso, eu vou agora colocar os meus parafusos, né, que eu fiz aquela hora, enrolados com o cobre, tá vendo, ó? E como que vai ficar a configuração, né? Eu vou colocar um parafuso de um lado, né, e o cobre do outro, certo? Lembrando que a água daqui não pode passar para cá, tá certo? Tem que ficar isolado, tá? E aí, o próximo vai ser assim, ó. Sempre mesclando um parafuso, um cobre, né? Parafuso, um cobre. Sendo que cada um desses aqui, ó, vai ficar um parafuso e um cobre, tá certo? Outro detalhe importante é que eles não podem tocar um no outro, tá? Então, vocês têm que também tomar o cuidado caso alguém queira fazer aí em casa. Ó, aí nesse canto você faz a mesma ligação, ó. Parafuso para lá, um cobre para cá, ok? Só uma ajustadazinha aqui, porque ele não pode tá tocando no outro, né? E por fim, o último. Ó, se vocês notarem, daqui pra cá, né, tem esse parafuso e esse fio de cobre. E aqui vai ficar somente dessa forma, porque é onde a gente vai colocar a nossa luzinha, ok? Então, o que acontece quando eu colocar... Aí eu vou colocar uma perninha aqui e outra aqui, né? E o que deve acontecer é que a luzinha acende, tá? Não sei se vocês estão vendo daí, ó. Quando eu tiro, quando eu coloco, tá? Ó, luzinha acesa. O que acontece aqui, certo? Essa água aqui com sal aqui, ela tá fazendo um processo que a gente chama de eletrólise, tá? Eletrólise é o que? É que você quebrar os átomos as moléculas de H2O, tá certo? Formando o que? Fica hidrogênio e oxigênio, certo? Como um é positivo, né? Vocês vão ver estudar melhor isso em química, mas já vou dando aqui os pitacos. Quando essas moléculas se quebram, elas formam cargas positivas e cargas negativas, tá certo? Então, uma vai acumular em uma desses parafusos e a outra vai acumular aonde? No cobre. Então o que acontece quando eu faço essa ponte aqui, né? A gente chama isso aqui de ponte, né? Eu estou passando daqui para cá, ó. Eu estou fazendo com que as cargas de um bloquinho desse passem para cá
depois passa para cá, depois para cá, para cá, para cá e assim sucessivamente. Ao fim, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, ou vice-versa, tá certo? Ou aqui é positivo e aqui é negativo, ok? E aí quando eu coloco a minha luzinha, né? O que acontece? Que as cargas aqui passam para cá. E aí quando elas passam, tá? Quando essa carga passa, acaba que ficando uma ponte, né? A eletricidade, né, está correndo nesse padrão aqui, né? Que a gente chama de circuito, tá certo? Então, isso é o que a gente chama de corrente elétrica. É as cargas em movimento de uma ponta a outra, tá certo? Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, ok?